Olá, turma. Professor Fred falando. Hoje nós vamos estudar o pretérito imperfeito de subjuntivo, ou seja, o pretérito imperfeito do subjuntivo em espanhol, não é? Então, como sempre, eu gosto de fazer, antes da gente ver a formação do tempo verbal, a conjugação de um verbo no pretérito imperfeito de subjuntivo, a gente vai aprender quando, em que situações nós devemos usar o pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Eu já expliquei que o modo subjuntivo, em geral, ele é usado para expressar situações duvidosas, né? Enquanto o indicativo, o modo indicativo, serve para expressar certezas, o modo subjuntivo vai expressar dúvidas, possibilidades, ou seja, algo que não é certo, tá bom? Então, nós já estudamos o presente do subjuntivo, vimos lá as situações para as quais ele serve, e hoje a gente vai fazer o mesmo com o pretérito imperfeito de subjuntivo. Então, quando que a gente deve usar esse tempo verbal, né? O pretérito imperfeito do subjuntivo? Primeira situação, para expressar desejos e hipóteses sobre fatos passados, tá? Então, no presente do subjuntivo, a gente, é, a gente usava para expressar desejos, hipóteses sobre algo que ainda iria acontecer, algo que não tinha acontecido, né? Com o pretérito imperfeito do subjuntivo, isso vai funcionar também, né? A gente vai poder usar para expressar desejos e hipóteses, mas sobre fatos ocorridos no passado, tá? Ou que talvez tivessem ocorrido no passado, né? Então, por exemplo, eu tenho uma frase aqui com o verbo poder no pretérito imperfeito de subjuntivo. Esperava, ou seja, eu esperava que ayer pudiera llover mucho. Eu esperava que ontem pudesse chover muito. Então, eu estou falando aqui de um desejo, né, expressando um desejo de algo sobre um fato no passado. Eu esperava que ontem, um desejo, né? Eu desejava que ontem pudesse chover muito. Reparem que eu estou expressando um desejo, mas um desejo para o passado, né? Estou falando de ontem, ok? Eu gostaria que ontem tivesse sido assim, que ontem tivesse chovido. Então, para expressar desejo ou hipóteses sobre fatos passados, pretérito imperfeito do subjuntivo. Outra situação, expressar dúvidas sobre fatos passados, né? Então, expressar dúvidas. Olha só, nessa frase a gente vai usar o verbo saber. O verbo saber, ele é irregular, né? A gente vai trocar o radical dele, né? Então, olha só, vai ficar assim, ó. Puede ser que el hombre supiera de todo. Pode ser que o homem soubesse de tudo. Eu estou expressando uma dúvida sobre um fato no passado. Pode ser que lá no passado ele soubesse de tudo, né? Eu não tenho certeza, por isso eu usei o soubesse, o pretérito imperfeito do subjuntivo. Pode ser que el hombre supiera de todo, ou seja, pode ser que o homem soubesse de tudo, tá? Todo em espanhol é tudo, ok? Outro caso, a gente pode usar o pretérito imperfeito do subjuntivo também para expressar baixa probabilidade, ou seja, coisas que têm poucas chances de acontecer, em frases condicionais, em frases com verbo no condicional. Ó. Eu tenho sempre um verbo no condicional, tá? O condicional equivale ao pretérito, ao futuro do pretérito indicativo no português. Eu me compraria um avião se fuera rico. Ou seja, isso aqui é uma frase condicional. Eu só compraria um avião com a condição de que eu fosse rico. Claro, se eu não fosse rico, eu não poderia comprar um avião, né? Então, estou expressando uma baixa probabilidade, né? Através do verbo ser. Eu me compraria um avião se eu fuera rico. Ou seja, há uma pequena possibilidade, né? A gente sabe que a minoria da população mundial se torna rica ou nasce rica, né? Então a probabilidade de alguém que não é rico se tornar rico é pequena, tá? Então aqui, ó, se fuera, o verbo ser,
né, no pretérito imperfeito do subjuntivo, tá? Outra situação, avaliar fatos e situações passadas. Você vai analisar, você vai avaliar fatos que ocorreram no passado. Então, por exemplo, era necessário que ella estudiara mais para aprobar-se no exame. Era necessário que ela estudasse mais para passar no exame, né? Na prova, tá? Então, estudar, em espanhol, estudiar, está aqui no pretérito imperfeito de subjuntivo, que ella estudiara, tá? Reparem que, né, o pretérito imperfeito do subjuntivo ele vai terminar com RA, né? E muitas vezes, né? É a desinência modo temporal desse tempo verbal aí. Expressar cortesia, ou seja, falar educadamente, né? Você pode chegar para alguém e falar assim, eu quero um copo d'água. Ou você pode ser mais educado, mais cortês e falar assim, eu gostaria de um copo d'água, né? Em espanhol, como é que a gente usa isso? A gente usa para ser cortês, né? Para expressar cortesia, a gente usa o pretérito imperfeito subjuntivo. Então, em vez de dizer quero um vaso de água, quero um copo d'água, você vai dizer quisiera um vaso de água. Quisiera mucho um vaso de água. Gostaria muito de um copo d'água, tá? Seria a tradução aqui. Dizer o verbo querer, tá? O querer tem também em espanhol esse sentido de gostar ou de amar, tá? Então, quisiera mucho um vaso de água. Você está usando o verbo querer no pretérito imperfeito do subjuntivo para expressar justamente educação e cortesia, tá bom? Então, essas são as situações onde a gente vai usar o pretérito imperfeito do subjuntivo. Agora vamos para a formação dele, né? Como que a gente conjuga isso? Para os verbos regulares, basta substituir as terminações ar, er ou ir pelas terminações da tabela a seguir. Então, mesmo esquema de sempre. Como os verbos são regulares, você vai separar o radical, né? Você pode, se quiser, escrever o radical 6 vezes. Por que 6 vezes? Porque nós temos 6 pessoas verbais, 3 pessoas do singular e 3 do plural, né? Então você acha o radical do verbo, copia esse radical 6 vezes e acrescenta as terminações correspondentes a cada pessoa, tá? Você já sabe que nós temos verbos terminados em ar, ir ou ir, não é assim? Então, o radical, basta você tirar a terminação. Por exemplo, hablar, que significa falar, se você tirar a terminação ar, o radical vai até a letra L. Você copia 6 vezes esse radical, se você tiver que conjugar esse verbo por escrito, não é? E vai colocar essas terminações aqui, ó. O que é interessante, pessoal, é que esse tempo verbal, pretérito imperfeito de subjuntivo, ele pode ser conjugado de duas maneiras. E ele vai ter a mesma tradução, tá? Seria bom você colocar a conjunção se eu hablara, quer dizer, se eu falasse. Então, ó, basta você colocar essa terminação aqui, ó. Se tu hablaras, se tu falasses, se ele hablara, se ele falasse, né? Tô dando a tradução depois. Se nosotros habláramos, ou seja, se nós falássemos, se vosotros hablarais, se vós falasseis, e se eles ou elas hablaram, ou seja, se eles ou elas falassem, tá bom? Então é assim que a gente conjuga, ó. Os verbos terminados em ar vão ter essas terminações aqui, ó. Ara, aras, ara, aramos, não, amos, ais, an. Repetindo. Ara, aras, ara, amos, ais, an. Tá certo? Só que tem um detalhe, gente. Nesse tempo verbal, pretérito imperfeito subjuntivo, você também tem esse outro tipo de terminação aqui, ó, que dá no mesmo, a tradução é a mesma. Se eu disser yo hablara ou yo hablasse, é a mesma coisa, seria eu falasse. Se yo hablara, significa se eu falasse. Se yo hablasse, significa também se eu falasse. Tá? Então você pode usar qualquer um desses dois tipos aqui, ó. Se yo hablara ou se yo hablasse. Se tu cantaras ou se tu cantasses. Ok? Se ele caminara ou se ele caminasse,
Tanto faz você usar com ara ou com ace, tá bom? E os verbos de segunda e terceira conjugação, ou seja, os verbos terminados com er e com ir. Mesmo esquema, você vai repetir o radical 6 vezes e vai colocar as terminações correspondentes. Então, você tem iera, ieras, iera, iéramos, ierais, ieran. Né? Então, o verbo comer, por exemplo, vai ficar se eu comiera, se tu comieras, se ele comiera, se nosotros comiéramos, que vosotros comierais, que ellos se ellos comieran, tá bom? Você pode falar comiera ou comiese. Se eu comiese, não teria hambre. Se eu comesse, não teria fome, né? Se tu comieses, em vez de se tu comieras, tá? Mesmo esquema lá que eu expliquei aqui nos verbos terminados em ar, ok? Os verbos de terceira conjugação, ou seja, os verbos terminados em ir, mesma coisa, pessoal. As terminações, olha, são as mesmas terminações dos verbos terminados em ir. Então, para você aprender esse tempo verbal pretérito imperfeito subjuntivo, basta você memorizar essas terminações aqui e essas aqui, tá? Essas duas colunas que eu estou mostrando para vocês. Ah, mas eu quero usar essa outra. Você pode usar essa outra. Então, você vai memorizar essa outra aqui, ó. Sabendo, né, é importante saber que as duas têm a mesma tradução. Você pode conjugar o pretérito imperfeito subjuntivo tanto com esta terminação aqui, quanto com esta, né? Ou com esta ou esta, para a segunda e terceira conjugação, tá bom? Então, ó, aí depois eu mostro para vocês aí os principais verbos irregulares no pretérito imperfeito do subjuntivo, né? Os verbos irregulares, eles sofrem mudança no radical também, não só nas terminações, tá? Então, as terminações serão as mesmas, né, dos verbos regulares. O que vai mudar nesse caso são os radicais. O verbo ir ou ser, né, em português seria se eu fosse, né, se tu fosses. Em espanhol vai ficar se yo fuera, ou então se yo fuese. Lembra que eu falei que você pode usar essas terminações aqui, tá? Então, se yo fuera, se tu fueras, se él fuera, se nosotros fuéramos, se vosotros fuerais, se ellos fueran, né? O verbo estar, se eu estuviera ou se eu estuviese, se tu estuvieras ou se tu estuvieses, né? Por aí vai. O verbo decir, a gente vai trocar o E pelo I e o C pelo J. Então, ó, em português seria assim, se eu dissesse, em espanhol é, se yo dijera, se tu dijeras, se él ou ella dijera, se nosotros dijéramos, se vosotros dijerais, se ellos dijeran. E por aí vai, tá bom, gente? Então você tem aqui os outros verbos, não preciso estar conjugando todos aqui com vocês, basta vocês lerem aqui, né? Tem o verbo hacer, que significa fazer, o haber, que é o nosso haver, né? O poner, que é o pôr, né? Em português é se eu pusesse, por exemplo. Em espanhol fica como se yo pusiera, se tu pusieras, e por aí vai. Ok, gente? O verbo saber, se eu soubesse, em espanhol ficaria como se yo supiera, se tu supieras, e por aí vai. Tá bom? Então, lembrando, para o presente subjuntivo, você deve usar a conjunção que, tá? Que yo haga, que tu hagas. Para o pretérito imperfeito, em vez do que, você usa o se. Em espanhol é si. Si yo hiciera, si tu hicieras. Ok? Vale? Como se disse em espanhol, vale? Eles não usam ok, como a gente. Ok? Ok? Eles falam vale. Tá bom? E depois, queridos, tem aí os exercícios, né, sobre o pretérito imperfeito do subjuntivo. Eu peço para vocês conjugarem 3 verbos, o verbo caminhar, o verbo beber e o verbo partir, tá? Mesmo esquema de sempre, separa o radical, né, copia ele 6 vezes e encaixa as terminações correspondentes a cada pessoa, né, dependendo da terminação, se termina com ar ou com er ou ir, ok? E a segunda questão, vocês só vão ter que completar as frases, né, com o verbo pedido em parênteses e a pessoa, tá? Então, por exemplo, el maestro, o professor, dijo, o professor disse que para el examen. Então, ele está querendo que você complete a frase com o verbo estudar,
na primeira pessoa do plural, ou seja, nosotros. Então, como é que você faria? Você vai ter que usar aqui o nosotros. El maestro dijo que nosotros estudiáramos, né? Ah, para el examen, né? Da onde que eu tirei esse estudiáramos? Estudiar não termina com ar. Eu não estou querendo o pronome nosotros. Então a terminação não é áramos aqui, ó. Não éramos. Então, eu peguei o verbo estudar e completei com a terminação amos, né? Então, estudiáramos, que nós estudiáramos para o exame. E assim vocês vão fazer também nas outras letras. Tá bom, gente? Então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, né? Estudem, procurem praticar o espanhol, escutar músicas em espanhol, documentários, filmes. Hoje em dia a internet está aí, né? Com o YouTube, por exemplo, você consegue ter acesso a vários filmes, documentários e vídeos em espanhol. Ok, gente? Um abraço a todos e hasta la vista!